prevenção do Covid-19, por meio de alimentos que eles dizem que são milagrosos. Porém, essas informações não têm nenhum respaldo científico, nenhum artigo científico evidencia, por exemplo, o uso desses alimentos, ou de ingredientes, ou de refeições para a cura ou tratamento. O que pode, sim, confundir as pessoas em relação às reais medidas, tanto de prevenção, como também pode aumentar o risco de exposição, porque essas pessoas passam a acreditar que estão imunes pelo fato de ingerirem esses alimentos que são denominados nas redes sociais, nas mais variadas redes sociais, como superalimentos, ou shots, ou superantioxidantes, imunomoduladores, e até surgiram notícias de uma soroterapia, que por infusão endovenosa iria dar compostos antioxidantes, como outros. Bem, para que a gente entenda melhor esse contexto do coronavírus, eu trouxe algumas informações acerca do que é o Covid. Como, por exemplo, é sabido que os primeiros coronavírus humanos, eles foram isolados pela primeira vez lá em 1937. E que somente em 1965 é que o vírus ele foi descrito como coronavírus, em decorrência de um perfil da microscopia, porque ele se assemelha a uma coroa. E esse novo agente do coronavírus, ele foi descoberto lá no dia 31 de dezembro do ano passado, e provocou a doença que foi nomeada como Covid-19, que é uma doença de caráter infeccioso, identificada pela primeira vez lá na cidade chinesa de Wuhan. Ainda possui uma fonte de infecção desconhecida, onde as investigações epidemiológicas, nos primeiros casos, apontavam uma ligação, um elo, né, com a visita a mercados de frutos do mar e animais selvagens, sugerindo que esse novo coronavírus poderia ter sido transmitido a partir de uma fonte alimentar animal. Porém, a transmissão, ela é interhumana, né, pessoa a pessoa, e que foi rapidamente comprovada e continua sendo a responsável pela propagação dessa doença. Desde então, o surto ele adquiriu uma dimensão pandêmica, ou seja, é caracterizado como uma epidemia que ocorre em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, com casos confirmados em mais de 100 países, incluindo, infelizmente, o nosso Brasil. E aqui eu trouxe dados para vocês do IntegraSUS, que é uma plataforma que expõe dados epidemiológicos aqui do nosso estado, do Ceará, e a última atualização foi a de ontem, às 18h16, que eu fiz esses prints, e eu trouxe dados tanto do Ceará quanto do Cariri e do nosso Mauriti, para que a gente possa entender, certo, como é que está esse quadro epidemiológico, o que é que está acontecendo. E aí no Ceará, 56.825 casos em investigação, 200.844 número de exames realizados, 85.606 casos confirmados, 5.307 óbitos, e a taxa de letalidade, para aqueles que não sabem, letalidade significa a proporção do número de mortes de acordo com o número de pessoas doentes, número de casos, em um dado período e tempo, certo? No Ceará, no estado do Ceará, é de 6,2, enquanto aqui no Cariri, 4,3, e só para que vocês percebam, eu quero chamar realmente a atenção, mostrar para vocês que aqui no Mauriti, essa taxa, esse coeficiente de letalidade está superando o da região do Cariri. Por mais que seja um valor aproximado, né, uma diferença pequena, porém, supera. Isso é um fato para que a gente passe a se preocupar, certo? No Cariri, 2.480 casos em investigação, 19.385 exames já foram realizados. Casos confirmados, a gente tem aproximadamente 4.000 e óbitos 166.
Mauriti, como vocês sabem, né, todos os dias são publicados boletins epidemiológicos nas redes sociais, e aí a gente tem percebido que esse número, ele aumenta todos os dias, né? Tanto de casos em investigação, bem como de casos confirmados. E aí, o porquê de um número tão grande de casos confirmados? Porque os exames, eles estão sendo realizados em ampla escala. A gente tem também um número de exames grande, né? Se considerado e se comparado com outros municípios. Já foram realizados até ontem 1.007 exames, sendo que casos confirmados, nós temos 158 e total de óbitos, 7. E aí, voltando para a nutrição, para os